problema. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Do Seu Jeito ao vivo para você aqui pela Telecab 10, nas mais variadas plataformas, no Instagram, @Telecab 10, no aplicativo Telecab Play para o sistema Android e também iOS, turma dos iPhones, e no canal 10, assinantes da Telecab. São mais de 110 mil assinantes, TV e internet Telecab nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, e a TV crescendo a cada dia mais, chegando a mais e mais municípios. Já passamos das 90 cidades com a presença física da Telecab e, claro, pela internet, qualquer lugar do planeta Terra. Esse redondinho azulzinho que algumas pessoas acreditam que é plano, mas não vai nessa não, tá legal? Aqui comigo meu primeiro convidado, Jean Gomes. Ele que veio falar aqui sobre carros elétricos. Vamos entender o funcionamento, vamos falar de mitos e verdades sobre essa tecnologia que chegou forte também em território nacional e não é diferente aqui na cidade de Mossoró. Tenho certeza que você já se deparou com diversos modelos de carros elétricos girando para cima e para baixo. Jean Gomes, gerente comercial da BYD Carmais. Bom dia, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, primeiramente agradecer pelo convite. E estamos aqui para esclarecer, como você falou, alguns mitos, né, ajudar nas informações, porque, de fato, o nosso principal e primeiro papel é divulgar o maior possível as informações, né? Ainda existe realmente muita desinformação e a gente está aqui para contribuir dessa forma. Inclusive muitos avanços, pude perceber aqui me preparando para esse bate-papo contigo, muitas novidades que estão por vir em relação à bateria, a estradas. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses pontos mais por cima, mas vamos tirar aquelas dúvidas bastante comuns que acontecem na cabeça de muitas pessoas. Para começar, o que é o carro elétrico? Como que a gente pode entender o carro elétrico e a diferença dele para os tradicionais? Vou chamar de tradicional para facilitar a compreensão de todas as pessoas. Tranquilo. Bom, a principal diferença do carro elétrico para o carro tradicional, como você falou, a combustão, é a questão do motor, né? O carro elétrico, como o próprio nome já diz, ele tem um motor elétrico e não depende de combustível, né, gasolina, álcool, diesel, como os tradicionais, né? Ele utiliza baterias, né? E aí você tem o carro 100% elétrico, como já estou explicando, sendo redundante, não utiliza absolutamente nada de combustível, e tem o carro híbrido, que ele tem a possibilidade de rodar parte elétrica, parte a combustão e ainda tem um sistema combinado. Então, em linhas gerais, essa é a principal diferença. Eu tinha até uma pergunta para falar em relação a essa cobertura para um carro 100% elétrico mais adiante nesse bate-papo, mas vou aproveitar que você já mencionou a possibilidade do híbrido, que é essa mistura, né? Ele é um parte com combustível fóssil, que a gente já conhece, gasolina, etanol, por aí vai, e tem a possibilidade de ser elétrico também. Atualmente, diante da estrutura que o país, e focado aqui para a nossa região, o estado do Rio Grande do Norte, apresenta em termos de locais de abastecimento, tecnologias para esse recarregamento da bateria, é mais vantajoso estar no híbrido ou já partir para o 100% elétrico? Excelente sua pergunta, Giacomelli. Veja só, na realidade não há um perfil determinado se é melhor híbrido ou elétrico. Isso é um trabalho que nós fazemos, inclusive, já no atendimento, né, na concessionária, né? E a gente precisa identificar o perfil de cada cliente. Vão ter clientes que já estão perfeitamente aptos a ter um carro 100% elétrico e vão ter clientes que ainda não estão nesse perfil porque dependem de uma situação ou outra que ele ou não tem o tempo necessário para fazer a recarga no carro ou normalmente fazem algum tipo de condução que utilize mais de 300 quilômetros diários. Então a gente faz sempre essa análise de perfil, esse levantamento, para poder indicar o melhor modelo para cada cliente. Cada cliente vai ter um perfil e ele tanto já pode estar apto a utilizar um carro 100% elétrico, como pode ainda estar necessitando de um carro híbrido. Quais são as principais vantagens, Jean, que você pode apontar como conhecedor e inclusive gerente de uma empresa que trabalha aqui no Brasil de forma muito forte, que é a BYD, com os carros elétricos, né? Isso no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, chegando até com aportes de investimentos gigantescos por parte da empresa no nosso país. Quais as vantagens que você pode dizer para a gente em relação aos outros veículos tradicionais? Vamos lá. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos ainda um benefício extra, né? Nós somos um dos poucos estados no Brasil que você tem a isenção total do IPVA para o carro 100% elétrico. Que maravilha. Né? Então, assim, que assim permaneça, esperamos, né? O Rio Grande do Norte tem essa bandeira, né, de ser um estado verde, aqui temos a maior concentração de parques eólicos da América Latina, então tudo isso acaba se somando e seguindo numa mesma condução. Então,
já tem esse benefício, você não tem custo com IPVA, né? Independente se você tem ou não energia solar, o custo é de 5 a 6 vezes menor do que um custo que você tem para abastecimento de um carro a combustão, né? Você tem manutenções mais baratas, porque assim, é comum que as pessoas até não tenham essa informação, mas um carro elétrico, ele tem em média 2.000 peças a menos do que um carro a combustão. Fatalmente isso faz com que a sua manutenção seja muito menor. Além, né? de diminuir 2.000 vezes a possibilidade de problemas mecânicos. Pois é, esse é um dos pontos também. Sem falar no seguinte, aí estamos, talvez você entre mais para frente, mas eu já vou tocar nesse assunto, algum dos mitos de que a bateria, ela vai poluir o meio ambiente, porque quando terminar a vida dela não vai ter como descartar. Não é bem assim. Na realidade, os carros da BYD todos têm 8 anos de garantia na bateria, e ela garante pelo menos 80% de eficiência nesse período. Então, se você comprou um carro e com 8 anos ele ainda vai dar pelo menos 80% do que ele fazia de autonomia quando você adquiriu o carro, né? Está dentro da garantia do carro isso. E mesmo após esses 8 anos, não significa que ela não funcione mais. Ela apenas vai ter saído da garantia, como qualquer produto que nós adquirimos, mas vai continuar com a eficiência. Ao longo do tempo, ela vai realmente começar a ter uma redução nessa eficiência. Sim. Mas a estimativa de vida útil de uma bateria, para ela dizer assim, olha, agora não tem mais o que fazer, precisamos descartar. Que são feitas várias reutilizações em placas solares e em outras utilidades. É de 25 a 30 anos. Então é muito tempo para que uma bateria realmente diga assim, ela não tem mais o que fazer, precisa descartar. E hoje em dia a gente tem visto diversos esforços de empresas mundialmente trabalhando na melhoria e na capacidade ainda mais aumentada dessas baterias de lítio, que atualmente são as mais modernas que nós temos, alguns trabalhando até na questão de baterias nucleares para ter um tempo de vida ainda maior. Aproveitando que você falou da bateria, eu sei que todo mundo em casa tem o celular em mãos. E nós temos bateria de lítio dentro dos Sim. nossos aparelhos. E assim como você mencionou, eu pude, aproveitando esse comparativo, eu percebo que no carro acontece como nas baterias celulares. Dentro daquele tempo estimado pela empresa, pela fabricante, vai ter uma eficiência de 100%, com o passar dos meses e anos, essa eficiência degrada, isso é natural. Aí, duas perguntas para você. Uma delas que tem muito a ver com o conhecimento ou aquele entendimento que a gente tinha da época de celulares. Baterias viciam, então tem risco de uma bateria de um carro elétrico viciar? Eu praticamente já sei a resposta, mas eu vou contar com a sua confirmação aqui. Sim. E é possível trocar a bateria de um carro elétrico como nos celulares são possíveis? Sim, Giacomo, é excelente sua pergunta. Essa talvez seja a maior dúvida e a mais frequente pergunta que é feita por todos os clientes. Vamos lá. Eu não vou entrar muito na área técnica porque é um pouco mais complexo, mas de maneira bem objetiva e didática. Hoje você tem basicamente as baterias de lítio, são as que estão dominando o mercado, especificamente a bateria Blade, que é a bateria da BYD, ela hoje é considerada a melhor bateria do mercado mundial. Não à toa a própria Tesla, né, mundialmente também conhecida, compra as baterias BYD para colocar nos carros da Tesla, a bateria dessa tecnologia Blade. Então a tecnologia Blade é o que há de mais moderno hoje. Então, completamente diferente do que tem esses mitos do celular, ela não vicia, você não tem essa questão de carregou uma vez, tirou, fez um ciclo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para fazer essa explicação. O que é um ciclo num carro elétrico, numa bateria de carro elétrico, exemplo da Blade? A soma das cargas que você aplica. Então não importa se você faz 2 cargas de 50, 10 cargas de 10, 100 cargas de 1%, quando essas somas chegarem a 100%, você gerou um ciclo de vida. O que é que isso significa na prática? Para traduzir para quem está nos assistindo e ficar fácil de entender. Um carro elétrico hoje, por exemplo, da BYD, de menor autonomia, vai ser em torno de 300 km de autonomia. Se eu tenho 5.000 ciclos, eu vou ter 5.000 vezes 300 km, eu tenho minimamente 1,5 milhão de quilômetros de estimativa mínima dessa bateria rodar. E aí a gente fazendo um paralelo, um comparativo com um carro a combustão, eu particularmente desconheço um usuário comum, e até mesmo os profissionais que vivem da locomoção diária do carro, utilizar uma quilometragem tão alta. Então é um outro benefício e não tem essa questão de viciar. Você pode carregar o carro quantas vezes você quiser, que ela vai fazer sempre a soma dos ciclos, e não importa se você fez 1, 5, 10, N vezes, somou 100%, fez um ciclo.
Falando em 100% carregado, e essa questão do ciclo é bem interessante, para quem acompanha o programa, no nosso quadro Tech Trends, que eu falo de tecnologia, já sabe que nos celulares também existem esses ciclos que vão aí da hora que você descarrega, a hora que você abastece, e algumas grandes marcas hoje aconselham a gente ir até 80%, e quando chegar em 20% já dá carga de novo ali no aparelho de celular, e isso vai somando, como disse o Jean, nesses ciclos, né? A Apple dá 500 ciclos para a sua bateria, que dura cerca de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do uso, pode chegar a mais. Isso até os modelos 14 Pro, dos 15 Pro para cima, esse ciclo foi aumentado para 1000 ciclos entre carga e descarga ou nessa somatória, que é uma forma inteligente de você carregar e esperar o descarregamento da sua bateria no celular e, pelo que eu pude perceber, nos carros elétricos também. Vamos falar de autonomia? Vamos lá. Uma carga cheia no celular, estou falando aqui de celular para deixar, porque facilita o entendimento das pessoas, tá? Perfeito. Você com 100% no seu celular, você consegue usar tantas horas, dependendo da forma que você usa, em condições de calor ou não, de aplicativos que exigem mais ou não. Então, cada pessoa pode ter um uso diferente. Isso. 100% na tua mão, no mesmo aparelho que o meu, você pode gastar mais rápido e o meu pode durar mais tempo. Nos carros funciona dessa forma, e quais são os fatores que ajudam a diminuir a autonomia, ou seja, as quilometragens de um veículo elétrico? Pronto. Mais uma excelente pergunta, Jacomélio, para a gente dirimir aí esses mitos e essas dúvidas. É muito similar ao exemplo que você está dando, só que no carro elétrico, falar particularmente da tecnologia Blade, que tem na BYD, você tem, cada carro tem uma bateria, né, com uma capacidade, e aí quanto maior a bateria do veículo, maior é a autonomia. Claro que você tem sempre uma relação de peso também vinculada a isso. Exemplo, hoje a gente tem o Dolphin Mini com uma bateria de mais ou menos 38 kW aproximadamente, que você tem uma autonomia pelo Imetro, você vai rodar aí mais ou menos 330, 340, há quem faça 360, há quem faça 300. Vai depender de alguns fatores, da forma que você conduz, se você tem, como a gente fala popularmente, um pé um pouquinho mais pesado, mais leve, né, os trajetos que você anda, porque o carro elétrico, ao contrário do carro a combustão, ele tem uma maior autonomia no trecho urbano, não é no trecho rodoviário. Por que isso? Os carros elétricos ele têm sistema de regeneração de bateria mediante frenagem ou desaceleração. Então, à medida que você está numa estrada, por exemplo, você freia e desacelera bem menos do que no trajeto rodoviário, no trajeto urbano. Então, você tem uma autonomia aumentada quando você roda no carro elétrico na cidade, por assim dizer. Lembrando, cada carro tem uma potência de bateria e isso vai fazer com que diretamente você tenha autonomias de mais ou menos 300 as mínimas a 500 as maiores no caso de carros 100% elétricos. O que não diferencia muito então esses fatores de girar mais, rodar mais ou menos do que os tradicionais, porque como você bem disse, se eu estou num carro tradicional movido ali a álcool ou a gasolina, se eu acelero muito, eu diminuo, sem dúvida, eu vou consumir mais para isso. Né? Então vai terminar menos o meu giro ali. Se eu ligo o meu ar-condicionado, também influencia. Se eu ando com os vidros abertos, tem muita gente que pensa que andar de vidro aberto é melhor do que com o ar ligado. Mas segundo os especialistas e os estudos, acima de 60 por hora, vidros abertos, faz você consumir até 30% mais da sua gasolina. Estou falando de carros tradicionais. Então é importante que se você estiver na estrada, não tenha pena não, liga ali o ar-condicionado, vai ser mais econômico para você, porque você vai ter menos vento girando, criando atrito. Então, pelo que eu pude perceber, a questão de se você vai rodar mais ou menos, vai depender, inclusive, da dirigibilidade de cada pessoa. Perfeito, perfeito. E o legal que você falou, dentro da cidade, costuma nos carros tradicionais consumir muito mais, porque a gente tem muita troca de marcha, primeira, segunda, terceira são as de força. No elétrico, pelo que eu percebi, é o inverso. Na cidade eu tenho mais economia do que até na estrada. Exatamente. A analogia é a mesma do carro a combustão. Às vezes, muitos clientes às vezes perguntam, mas meu carro faz 15, vamos supor, na estrada e 10 na cidade de consumo médio. O elétrico também é assim? Eu digo, olha, vai depender da forma como você dirige. Se você, o mesmo carro que você usa, que está dando exemplo, né, de 15 na estrada e 10 na cidade, se você viajar a 100, certamente ele vai fazer isso que você está me passando. Se você viajar a 130, a situação muda completamente. É a mesma analogia, a mesma proporção no carro elétrico. A diferença é que nós não estamos falando de um combustível, né, fóssil, petróleo, enfim, qualquer derivado dele. A gente está falando de bateria, mas o consumo é basicamente com essa mesma analogia que você está fazendo. Maravilha. A gente vai fazer uma paradinha aqui para o intervalo comercial, mas eu vou deixar 2 perguntas para você ir pensando aqui, matutando durante o nosso intervalo comercial. Tá legal, Jean? A primeira, quanto tempo leva para dar uma carga
total Boa. no carro, tá? E o que depende, eu já vi que existem estações de recarregamento que podem variar essa carga em um tempo maior ou menor. A gente vai falar sobre isso também aqui de uma maneira mais detalhada, porém mais facilitada da turma poder entender bem. E a outra pergunta, depois do intervalo comercial. Fica por aí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa do Seu Jeito, ao vivo aqui pela Telecab 10. Prazer imenso em ter o carinho e a audiência de cada um de vocês. Trazemos sempre os melhores profissionais do mercado nas mais variadas áreas, para você estar sempre bem informado, conhecedor das novidades. Não é por isso, e é por isso, na verdade, que nós estamos aqui ao lado do nosso convidado Jean Gomes, ele que é o gerente comercial da BYD Carmais. Está conversando conosco sobre carros elétricos. Claro que ele é representante, gerente de uma marca não é nem multinacional, mundial, né, que é a BYD, mas a gente fala, e esses ensinamentos e aprendizados que estamos tendo na conversa com o Jean, serve para grande ou quase a totalidade dos carros elétricos, tá joia? Jean, vamos lá, deixei uma pergunta aqui no ar e você trouxe um exemplo durante o intervalo comercial que eu achei muito bacana para a gente trazer aqui para a nossa conversa mais adiante por aqui. A pergunta que ficou no ar antes do intervalo comercial foi: quanto tempo leva para carregar um carro totalmente e poder girar de boas? Vamos lá. Existem duas formas de você carregar, né? Todo carro elétrico, você tem uma entrada nele, que é uma pinagem que a gente chama, né? Mundial, praticamente tem em todos os lugares do mundo, de corrente alternada, que é inclusive a mesma que vem quando você adquire o carro. No caso especificamente da BYD, quando você adquire um carro da BYD, você ganha, né, vem junto já do carro, um carregador que chama Wallbox, que é um carregador que você instala na sua casa, ele fica fixo, e ele tem uma potência normalmente em torno de 6,6 kWh. Certo. E aí, de novo, você vai fazer aquela conta do tamanho da sua bateria. Se você comprou um carro que tem uma bateria de 38 kWh, como é o caso do Dolph Mini, você vai levar aí em torno, vamos arredondar, 7 horas aproximadamente, para você ter uma carga completa, considerando que você esteja zerado, sem carga, né? E aí você vai depender com um carro que tem uma bateria de 45 kW, de 60 kW, de 85 kW. Quanto maior a bateria, vai demorar mais, assim como no exemplo que você deu do celular. Se você tem um celular que tem uma capacidade maior de bateria, ele demora mais a carregar. Aí você pode me perguntar, mas não tem uma forma de eu carregar mais rápido do que isso? Tem. Igual no celular. Igual no celular. Já existem os carregadores, né, de corrente contínua, que são chamados carregadores turbo, né? No próprio bocal ali de abastecimento do carro, você vai ver em cima o de carregador de corrente alternada, e embaixo você tem o de corrente contínua. Ele já vem com essas duas possibilidades. Já vem com as duas possibilidades, exatamente. Nos 100% elétricos, né? Certo. Já eu te falo por que não nos híbridos. E aí você vai colocar isso, normalmente você tem carregadores rápidos, por exemplo, nas concessionárias da BYD, todas têm carregadores rápidos gratuitos para os clientes, né? Assim como a maioria das outras marcas também trabalham assim. E você já tem no mercado, que isso já foi um leque que se abriu, né, para quem vende energia, ou seja, do jeito que a gente ia num posto para colocar álcool, gasolina ou diesel, agora você tem um posto, e vários pontos, não precisa ser um posto de combustível, pontos de recarga, né? Aqui em Mossoró mesmo nós temos 2 pontos de recarga rápida, um no Campos do Conde e o outro ali na Alberto Maranhão, naquela região ali em frente à igreja, né, da questão aqui do Chuva de Balas, né, que tem aqui em Mossoró. E você são carregadores de 40 kWh. Então, no mesmo exemplo que eu dei. E lembrando, esses carregadores eles podem ter de várias potências, de 40, de 70 kWh, de 100 kWh, tem até de 200 kWh. Então, de maneira bem didática, um carro que tem uma bateria como o Dolph Mini de 38 kW, se você tem um carregador de 40 kWh, significa que se ele estiver zerado, em menos de 1 hora ele carregou 100%. 100%. Com um detalhe, os carros elétricos, a grande maioria, de 30% a 80%, ele tem o tempo de recarga reduzido em 50%. Então, normalmente, se você faz uma viagem, e aí para quem está aqui em Mossoró, e talvez o trajeto mais frequente seja ir a Fortaleza ou a Natal, já não é um problema. Nós temos pontos de recarga para Natal em Açu e em Lages, ambos recarregadores de carga rápida. Para Fortaleza, nós temos em Aracati, em Fortim e Beberibe. Então, se você tiver num carro que você não vai precisar completar, né, 100%, você vai estar ali 30%, 40%, em 20 minutos, meia hora, vou dar um tempo já bem generoso, você já vai ter carga suficiente para completar o seu trajeto. Lembrando que
nesses trajetos de até 300 km, é possível você fazer sem parada. Só apenas você tem que respeitar os limites de velocidade, por aquele exemplo que nós falamos, né, anteriormente, que se você acelerar demais, vai consumir, você não vai ter a autonomia. Mas é possível sim. Tá legal, fica muito bem esclarecido e bem compreendido, porque essa era uma das dúvidas. Eu tenho aqui 3 perguntas, todas relacionadas a isso. Eu consigo sair de Mossoró e chegar em Fortaleza e Sim. consigo sair de Mossoró e chegar em Natal? Aqui é a explicação. É possível, você pode fazer esses abastecimentos se precisar no meio do caminho, mas você tem autonomia para chegar diretamente daqui lá. E aí, claro, vai depender dos diversos fatores e alguns desses a gente falou, vou reforçar. Se você acelera muito, vai diminuir essa possibilidade. O legal, uma pessoa que está com uma estação dessa em casa, por exemplo, foi para o trabalho, já deu um desgaste de carga, girou um pouco mais do esperado pela manhã, chega em casa já pode pôr para carregar, porque não vai viciar a tua bateria. Então chega ali, você já taca ali enquanto você almoça, dá aquela relaxada, já vai tacando uma carguinha no seu veículo. Lembrando que nem isso vai ser necessário, né? Pela autonomia explicada pelo nosso convidado Jean, seu carro vai girar tranquilamente aí no seu dia a dia. E Giacomelli, só fazendo um complemento, né, na explicação que eu estava falando, no caso dos carros híbridos, as baterias são menores, né? O carro híbrido, ele tem um motor a combustão e tem uma bateria que, no nosso caso, a maior é 18,3 kW. Então você vê que o tamanho dela frente a um carro 100% elétrico já é bem menor, né? Mesmo no nosso Dolph Mini, que é o de menor bateria, tem 38 kW aproximadamente. E um híbrido, a maior, tem 18,3. Então, no caso dos carros híbridos, a gente não tem essa necessidade de ter o carregamento com corrente direta, né? Com corrente contínua. Porque ele tem uma bateria menor e mesmo fazendo o carregamento com o wallbox, ele vai ter um tempo aí máximo de 3 a 4 horas para carregar completamente. Então, muitos clientes perguntam isso assim, mas eu queria fazer o carregamento rápido no meu carro que é híbrido. Não é possível porque não tem essa demanda, essa necessidade não se faz presente. Tá legal, muito bem explicado, esclarecido. Vamos avançar aqui. Deixa eu só fazer justiça, né, às pessoas que interagiram aqui. Um abraço para o Batista Pontes, obrigado pela interação. Bruno Andrade e o Jefferson interagindo com a gente no Instagram, @DoSeuJeitoTV. Mas aí tem a mulherada também participando com a gente. Ó. A Carla tá perguntando o seguinte, quanto custa uma bateria cheia? Quanto é para abastecer uma carga? Quando é o combustível tradicional, gasolina, etanol, diesel, a gente sabe que vai ali, olha na bomba, tá passando tudo direitinho. Sim. Nessa parte elétrica, a gente tem noção de quanto está pagando, como é feito esse pagamento? Por ser energia, paga para concessionária de energia, no nosso caso aqui no estado do Rio Grande do Norte, para Coserne, mas isso é pago ali na hora, com cartão, eu faço como? Isso vem na minha conta de luz, vinculado ao meu endereço do carro onde eu tô com esse elétrico? Esclarece pra gente então, Jean. Vamos lá, essa também é uma dúvida bem frequente. O melhor dos mundos, e esse é o propósito maior, né, do carro 100% elétrico, é você comprar o carro, receber o seu carregador wallbox, instalar na sua casa e via de regra, né, claro que tem as exceções, mas via de regra todos nós chegamos em casa aí 7, 8, 9, 10 horas da noite. Sim. E só saímos pela manhã novamente para as nossas atividades. Então você tem minimamente aí um intervalo de 8, 10, às vezes 12 horas, dependendo, né, do perfil de cada um, que você vai estar em casa e você pode muito bem chegar e colocar o seu carro para carregar na sua casa. Se você tem uma estação, uma usina, né, solar, é o melhor dos mundos, porque você vai, dependendo até da situação e da produção da sua energia, você vai ter isso gratuito. Mas vamos considerar que você não tenha isso, você não tem uma energia solar em casa. O custo aqui no Rio Grande do Norte é em torno de 90 centavos o quilowatt, né? Então se você vai pegar um carro que tem uma bateria aí de 38, como é o caso, novamente, que eu vou dar o exemplo do Dolph Mini, você vai pegar os 38 multiplicado pelos 90 centavos. Arredondando aí, vamos fazer uma conta em R$35 aproximadamente. Então você vai gastar aproximadamente R$35 para ter uma autonomia em torno de 300 a 350 quilômetros. Isso na sua casa, ou seja, é algo surreal. Você tem aí 5, 6 vezes menos custo do que o carro a combustão. Mas vamos considerar um outro cenário, que você viajou, como exemplo que nós demos aí para qualquer lugar, não importa se foi para Fortaleza ou para Natal, e decidiu ir mais rápido e precisou parar para fazer uma recarga. Aí você tem os postos de recarga, né, rápida, que a gente chama, né? Tem um custo, normalmente varia aí entre R$2,25, R$2,50, mais ou menos. Isso você faz via aplicativo, então você vai chegar lá no posto de recarga, vai baixar o aplicativo lá na hora, você baixa o aplicativo, é bem simples, tem um QR Code, segue as instruções, coloca os seus dados básicos. Geralmente ele pede para você colocar um cartão de crédito para você fazer o pagamento, mas você tem outras opções de pagamento também. Certo.
Pagou, ele vai dizer quanto você consumiu e você vê o tempo lá que você está carregando e quanto está gerando daquele valor. Ou você já pode predeterminar. Eu quero colocar R$50, um exemplo. Ele vai ver quanto R$50 dá de energia, né? Vai carregar o carro e assunto encerrado. Ainda assim, você tem um custo bem menor do que seria um abastecimento de um carro a combustão convencional. E essa parte de você, na própria casa, poder abastecer, eu vou falar abastecer, mas carregar, né, ou recarregar, é incrível. Né? Porque quantas vezes eu já tive em casa ali, caramba, o carro começou a piscar a reserva e caçamba, agora para ir no 11 e pouco da noite, não, vou deixar para amanhã, quando eu acordar, correr para esse posto mais perto aqui. Num caso, numa situação hipotética, na mesma situação de carga diminuída, eu já só colocaria na tomada ali mesmo em casa, na minha garagem. Eu posso ter na minha garagem, na minha casa, uma estação de carregamento rápido, turbo, ou não? Pode, só que economicamente falando não é viável. Não é viável. Por quê? O custo para você ter uma instalação de um carregamento rápido, né, turbo que a gente chama, esses que eu dei o exemplo, né, de 40 kW, de 70 kW, até 200 kW, é elevado frente ao benefício que você tem. E aí eu costumo dizer muito para os clientes, muitos que fazem isso, eu queria colocar uma estação de carga rápida em casa. Pode, mas não vejo necessidade. Por quê? Nós chegamos em casa, como eu dei o exemplo, e dificilmente alguém passa menos do que 6 horas na sua residência. Né? Você chega em casa, vai dormir e de manhã você sai para suas atividades, né, trabalho, enfim. E nessas 6 horas, muito provavelmente, você vai conseguir ter 100% da sua carga. Então não faz diferença se você chegou em casa e colocou, digamos, você adquiriu um carregamento rápido, né, uma estação de carregamento rápido, e ela levou ali 40 minutos e seu carro estava 100% carregado, mas seu carro está parado, está na garagem, não faz diferença se ele passou 40 minutos ou se ele passou 6 horas, porque vai lhe atender da mesma forma, né? Então normalmente a gente explica isso e o cliente realmente não tem sentido. O que muitas vezes a gente pode fazer, e aí já pegando o gancho nisso aí, é o cliente ter um carregador portátil, né? O carregador portátil, ele tem menos potência, carrega geralmente na metade da potência do carregador wallbox, mas você tem o benefício, como o próprio nome está dizendo, de portar ele. É portátil, você pode levar para qualquer lugar. Jean, eu consigo carregar em qualquer tomada? Não, exatamente qualquer tomada não. Por quê? Existem alguns requisitos de segurança. Então você tem que ter uma tomada aterrada, ela tem que ser de 20 amperes, aí para ficar fácil o exemplo, aquela do chuveiro, aquela do pinozinho mais grosso. E a maioria dos carregadores, né, já existem alguns no mercado que permitem que você regule, e aí você coloca a amperagem lá bem baixinha, quanto mais você baixar a amperagem, maior vai ser o seu tempo de recarga. Mas resolve, muitas vezes você vai para um local que não tem ainda estrutura, vai para um hotel fazenda, uma pousada, não importa, um local que ainda não está preparado para os carros elétricos. Você pode fazer isso, né? Logicamente você previamente combina lá com o hotel, com a pousada, se é permitido isso, se eles vão cobrar alguma taxa, mas está se tornando uma coisa tão popular que agora quem não tem esse serviço a oferecer está deixando de ter um benefício que é quase que uma commodity, né? Então a gente tem que ter agora em todos os serviços essa possibilidade. Então é mais uma opção que o cliente tem que ajuda bastante. Para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, Jean, eu sei que esse assunto é muito interessante, a gente pode explorar ele por muito mais tempo, mas devido ao tempo de cada bate-papo aqui no programa, a gente está caminhando para o finalzinho dessa nossa conversa, mas você me deu um exemplo aqui durante o intervalo comercial, que clientes às vezes chegam e colocam as mais mirabolantes situações. Sim. Uma das situações colocadas por um cliente, eu tive a permissão do Jean de trazer essa situação para o nosso programa, foi a seguinte dúvida: se eu estiver no carro ou se o carro estiver estacionado e de repente surge ali um confronto entre polícia e bandidos e naquela troca de tiros, uma das balas, pega na bateria do carro e estraga essa bateria, fura essa bateria. Tem troca de bateria? Tem alguma garantia nesse sentido? Qual é a tua explicação em situações como essas? A gente está prevendo essa, mas pode ser muitas outras, casos de acidente, um buraco, uma pedra muito pontuda que pegou por baixo, já que a bateria a gente percebe que é no assoalho do veículo. A gente mostrou até aqui uma imagem em 3D da própria BYD mostrando a posição de uma de suas baterias, tá? Que a gente viu, quem está assistindo o programa está vendo essas imagens girando aqui do ladinho. Daqui a pouco o Daniel recupera ela, pronto, essa aí, que é a base de um dos carros da BYD. Tá, a gente vê aquele assoalho todo ali, a bateria, né? Isso, é bem importante essa ilustração. Nos carros da BYD, como a gente tem a bateria Blade, elas são sempre no assoalho do carro, né? As baterias ela têm um nível de resistência muito grande, né? Praticamente uma blindagem, vamos
né, por assim dizer. E o que acontece? No exemplo que a gente conversou aqui no intervalo, e foi esse que você deu, o cliente colocou essa situação. E questionou, nós teríamos garantia num caso desse? E eu aproveitei o mesmo gancho do exemplo que ele deu, e até brinquei com ele. Eu disse, olha, vamos aumentar aí essa hipótese que é bem difícil, bem hipotética. Bem surreal. Bem surreal, mas vamos seguir na sua linha de raciocínio. Essa mesma bala que transpassou a bateria, né, ela continuou e acabou ricocheteando e entrou por uma janela de uma casa qualquer e danificou a TV de uma casa. Você comprou uma TV daquelas bacanas, de 80 e tantas polegadas e tal, e danificou a tela da TV. A pergunta que eu vou fazer é a mesma que você me fez. O fabricante da TV vai lhe dar a garantia da tela da TV? Não, não vai. Por que não vai? Porque não houve falha do produto. Na verdade, a gente está tratando aí de um agente externo, uma situação bem atípica, mas que pode vir a acontecer, que é similar a uma situação, por exemplo, de um acidente, né? Houve uma colisão muito forte que chegou ao ponto de danificar a bateria. Não é uma falha do produto, né? A gente precisa deixar claro isso para quem está nos assistindo, em qualquer produto que a gente adquira. Um celular, um relógio, uma TV, um carro, não importa. Se não houve falha do produto, não há, inicialmente falando, claro, a gente analisa sempre cada caso, que se falar em garantia. Mas, nessa situação, muito provavelmente a quem você ia recorrer é o seu seguro. Porque aí você tem uma situação, o seguro normalmente está para isso, não houve a falha do produto, mas você tem uma garantia do seguro que provavelmente vai te atender. Tá legal, funciona bem igual nos carros tradicionais que a gente já está acostumado em caso de acidentes ou outras situações como furtos, roubos e por aí vai. Para a gente terminar aqui, Jean, eu queria só sua atenção em ser uma resposta mais rápida agora, sim ou não, para essas duas últimas perguntas de mito e verdade, tá legal? Então vamos lá, as baterias explodem? Não, as baterias Blade, que são da tecnologia exclusiva da BYD, não explodem. Vocês podem inclusive pesquisar no YouTube, tem testes demonstrando isso, a bateria imersa, sendo furada e ela não explode. Existem outras baterias no mercado, né, que são de concorrentes, a gente não vai entrar aqui no mérito, que podem explodir, mas as baterias Blade da BYD não explodem. E a última pergunta, a conta de luz da minha casa vai aumentar muito? Também não, é como eu falei. O consumo vai depender, obviamente, da potência da sua bateria, do seu carro, mas um cálculo que é fácil de você fazer, para ficar melhor de entender, equivale a aproximadamente você ter um ar-condicionado de mais ou menos 10 mil BTUs. Seria como se você tivesse aumentado a sua conta porque você instalou na sua casa um ar-condicionado de 10 mil BTUs. Então, é muito mais baixo. Lembrando que esse é um custo de energia, mas você tem N outros benefícios, como eu falei no início, né, a isenção do IPVA, as revisões bem mais baratas e alguns até com 5 revisões gratuitas, que acabam fazendo essa conta reduzir ainda mais. Jean Gomes, gerente comercial BYD Carmais, muito obrigado pela atenção, pela presença, foi um prazer, satisfação recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Tá? Desejo muito sucesso aí na sua caminhada. BYD em Mossoró fica instalada onde? Isso, estamos no Partage Shopping, né, ainda, e inauguramos a nossa concessionária na Avenida João da Escócia, em frente ali ao UNP, já estamos funcionando lá e de braços abertos esperando vocês lá para fazer uma visita, conhecer nossos produtos, fazer test drive e tirar mais dúvidas que vocês precisam. Maravilha, mais uma vez, grato demais pela atenção. Deixei para o intervalo comercial, na volta tem muito mais do seu jeito.